Nem sempre é necessário usar a faturação para encontrar os valores de limite. Aqui eu tenho uma função mais simples, x² mais 1, e eu quero saber qual o valor que essa função se aproxima quando o valor de x está chegando perto de 2. Então, eu quero saber aqui o limite quando x tende a 2 dessa função. Eu poderia olhar para o gráfico, deixa eu aumentar o gráfico. Quando o x se aproxima de 2, então quando o x está chegando perto de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Independente. A nossa função aqui está se aproximando de um valor. Que valor é esse? Do número 5. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, o gráfico da nossa função está chegando perto aí do valor y igual a 5. Mas e se eu não tivesse o gráfico dessa função? Como é que eu faria para resolver? Então, eu quero calcular aqui o limite quando x tende a 2 da função x² mais 1. O que eu quero fazer, então? Eu vou substituir o x por 2. Por que eu faço isso? Porque eu consigo resolver essa expressão. 2 ao quadrado mais 1 é 4 mais 1, que é 5. Então, o nosso limite aqui, 5. Que é o que a gente viu no gráfico. Então, sempre que eu conseguir resolver essa expressão fazendo a substituição, basta fazer a substituição, que a gente já tem aí o nosso valor final. Então, eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês tentarem fazer, tá? Então, primeiro, tentem resolver as expressões com os valores correspondentes aí, que x está se aproximando, para poder encontrar o valor desses limites. A gente tem outros casos de funções que é funções com condições, funções que a gente chama aí funções por partes, né? Então, eu dei um exemplo aqui, ó, f de x igual a x mais 5, se o x é diferente de 1, e f de x é igual a 2, quando o x é igual a 1. Então, a gente tem aí uma condição para a nossa expressão. E aí, a gente quer saber, quando o x se aproxima de 1, qual o valor dessa função? Quando o x tende a 1, a nossa função se aproxima de qual número? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é escolher qual das condições serão usadas. A gente vai usar a condição do x mais 5 ou 2? Qual dessas duas condições serão usadas? Então, o que a gente vai pensar? Olha, como o x está se aproximando de 1, nessa ideia de limite, a gente entende que o valor de x é cada vez mais próximo de 1, mas ele não é 1. Ele é um número muito próximo desse valor 1, mas ele ainda é diferente de 1. Nesse pensamento, a gente vai usar a nossa primeira condição, onde a gente está falando que o x é diferente de 1, porque eu estou me referindo a um valor cada vez mais próximo desse número, mas não necessariamente igual, ok? Então, o que eu vou usar aqui para calcular esse limite da nossa função é o limite quando x tende a 1, né? A gente vai usar a expressão x mais 5. Então, usando a expressão x mais 5, o valor do nosso limite fica 1 mais 5. Então, o valor do nosso limite é 6. Como que ficaria isso num gráfico? Olha, eu vou mostrar para vocês o gráfico dessa expressão. Então, o gráfico dessa função é uma reta. Quando o valor de x se aproxima de 1 pela esquerda, então a nossa reta ela está se aproximando de um número. Ela está se aproximando do número 6. Quando o x se aproxima de 1 pela direita, a nossa reta também está se aproximando do número 6. Só que na hora que o x chega exatamente em 1, o nosso pontinho aqui na nossa reta está aberto, tá vendo? A nossa função para x igual a 1 é um ponto fora da reta, que é ali representado por y igual a 2. Então, a função está se aproximando de 6, mas o valor para a função é outro. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar de continuidade, tá? Então, olha, a função se aproxima de um número,
certo? A nossa reta está se aproximando desse número, mesmo que no ponto exato o valor da função seja outro. E aí aqui eu deixei outro exercício também aqui para calcular o limite de funções com condições, tá? Para vocês fazerem. Depois a gente retoma esses exercícios, tá bom? Aí aqui a gente tem a definição formal de limite, porque até agora a gente está só nessa ideia intuitiva, nesse conceito de se aproximar de um valor. O que é a definição de limite mesmo? Então a definição é a seguinte, ó. Seja f de x definida e um intervalo aberto em torno de x0, exceto possivelmente em x0. Então, eu estou dizendo que a nossa função f de x é uma função que tem valores definidos em um intervalo ali próximo de x0, próximo de onde a gente quer saber. Talvez ela não tenha um valor definido em x0, e isso não tem problema. Dizemos que f de x tem limite L, então o resultado aí do nosso limite eu estou chamando de L, tá? Quando x tende a x0, e escrevemos. Então, a nossa notação formal de limite. Limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L. O que isso quer dizer? Dizer que x tende a x0 corresponde a f de x tender a L tem que satisfazer a seguinte condição. Se para cada epsilon maior que zero, então epsilon é um número real, muito pequeno, mas é um valor positivo, existir um valor de delta, que também é um número real, positivo, tal que para todos os valores de x. Então, a gente vai ter módulo de x menos x0 menor que delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se a distância dos valores de x até esse valor x0, que é o valor que a gente está querendo calcular no nosso limite, ó, for um valor muito pequeno, que é o nosso delta, então eu estou dizendo aqui, quando x se aproxima de x0, o valor da nossa função se aproxima desse número L, que é o resultado aí do nosso limite. Então, à medida que x se aproxima de x0, f de x se aproxima de L, que é o valor do nosso limite. E aí, para isso, a gente usa as nossas letras gregas aí, epsilon e delta, para fazer essa definição. Então, para cada valor de epsilon, existe um valor de delta que satisfaça essa expressão. Então, o que eu estou dizendo? Olha no gráfico. Eu estou dizendo que, à medida que a gente tem um intervalo aqui, olha. Estou tendo um intervalo em torno do x0. Então, quem que é esse intervalo? Ele começa em x0 menos delta e termina em x0 mais delta. É um intervalinho bem pequenininho ali, em torno do seu ponto. À medida que a gente tem esse intervalo aqui, para os valores de x, a gente também vai ter um intervalo correspondente aqui em torno do nosso valor L. Então, o meu intervalo começa em L menos epsilon e termina em L mais epsilon, para os valores aqui de y, então, para os valores da nossa função. Então, se a gente consegue manter os valores de x em um intervalo cada vez menor, a gente também consegue manter os valores da nossa função em um intervalo cada vez menor. Essa é a nossa ideia aí de limite, aí, essa é a nossa definição. Então, por exemplo, como é que a gente vai usar isso? Então, eu dei um exemplo aqui. Olha. Usando a definição de limite, mostre que o limite quando x tende a 1 de 5x menos 3 é igual a 2. Então, eu já estou dando até o resultado do limite. Olha. Eu estou dizendo que quando x se aproxima de 1, a nossa função se aproxima de 2. Já estou dizendo que isso é verdade. Como que a gente mostra isso? Eu não posso simplesmente substituir o valor de x por 1. Não posso fazer isso. Isso não é mostrar. Isso é fazer a noção intuitiva de limite. Isso é resolver ali o nosso cálculo. Eu quero comprovar que isso é verdade. Como é que a gente faz?
Então, eu vou escrever, olha, da seguinte forma. Dado epsilon maior que zero, devemos encontrar um delta maior que zero, tal que módulo de x menos 1 é menor que delta, então o módulo de f de x menos 2 é menor que epsilon. De onde surgiu isso? Os valores de epsilon são valores que você está supondo que eles existam. Então, você está pegando um valor qualquer aí, maior que zero, tá? Um valor bem pequeno. E você precisa mostrar que existe um valor de delta para satisfazer essa expressão. Então, por que x menos 1? Porque o nosso limite, olha, o x está tendendo a 1. Então, como é que eu escrevo que eu quero que a distância de x até 1 seja pequena? Eu escrevo o módulo da diferença de x e 1 menor que esse valor delta, que é o valor que a gente quer encontrar. Quando isso acontecer, a gente precisa garantir que a distância da nossa função até 2, por que até 2? Porque eu já estou dizendo que o resultado desse limite é 2. Então, eu estou dizendo que o valor da minha função está se aproximando de 2. Então, o valor da função se aproxima de 2. Isso aqui é o nosso epsilon aí, que é um número bem pequenininho. É um epsilon aí que foi dado, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, eu vou pegar essa segunda parte aqui da nossa expressão, que é o que a gente está supondo que exista, tá? Eu estou querendo mostrar que a função se aproxima de 2. Então, eu estou pegando ali, ó, f de x menos 2, o módulo disso. Então, eu estou dizendo, a distância da função até 2 é menor que epsilon, onde epsilon é um número positivo e bem pequenininho. Só que eu sei que a minha função, a expressão dela é 5x menos 3, né? Então, eu vou substituir f de x por 5x menos 3, ok? Então, eu vou só substituir, ó. Substituir o f de x por 5x menos 3. E aí, eu vou tirar o parênteses e somar os termos semelhantes. Então, no caso aqui, eu vou fazer menos 3 com menos 2. Menos 3 com menos 2 é menos 5, ok? Agora, reparem que a gente ficou com 5 repetindo aqui. Então, eu vou colocar esse 5 em evidência. Então, eu vou ficar com 5 vezes x menos 1, ok? E aí, eu já vou separar os módulos também. Então, vou separar em módulo de 5 vezes o módulo de x menos 1. Só que o módulo de 5, como é um número positivo, é 5 mesmo. Então, eu já vou passar ele para o segundo membro, então ele vai passar como uma divisão. Então, eu vou ter aqui que o módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 5, certo? Passei o epsilon dividindo. Aí, olha o detalhe. Reparem que é exatamente o início da nossa expressão aqui, olha. A gente não queria que x menos 1 fosse menor que algum delta? Então, a gente encontrou quem é o nosso delta. O nosso delta é epsilon sobre 5. Esse é o valor de delta. Então, dado qualquer epsilon, positivo e bem pequenininho, eu consigo encontrar um valor de delta, que é aqui epsilon sobre 5. 1/5 aí do epsilon é o nosso valor de delta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 5. Então, o módulo de f de x menos 2 é menor que epsilon. Então, eu estou dizendo que se a distância de x até 1 for menor que 1/5 de epsilon, a distância da nossa função até 2 vai ser menor do que epsilon. Então, eu estou garantindo que essas distâncias estão ficando cada vez menores. Então, aqui a gente mostrou, pela definição, o limite quando x tende a 1 de 5x menos 3 é igual a 2. Então, toda vez que pedir para mostrar usando a definição de limite, precisa fazer desta maneira, tá? E aí eu deixei mais um exercício aqui, que é para mostrar usando a definição. Então, tem 2 limites e vocês vão fazer igual ali o exemplo anterior, tá bom?